Porque eu sou o professor Anderson Mendes, sou especialista em vestibular, e hoje a gente vai falar sobre o quê? O que você precisa saber de humanas, quais são os detalhes, as principais características da prova, para você chegar no dia da sua provinha e não errar nada, para você ter sua segurança na hora da prova, para você ter maior habilidade em acertar questões, não ficar em dúvida entre uma alternativa e outra. Então, gente, hoje é o dia que vocês vão entender ou se esforçar ao máximo para entender. Eu preciso desse comprometimento seu nesse momento, para você não repetir erros que você cometeu no primeiro exame de qualificação, ou evitar o máximo possível que você erre coisas que você pode comprometer o seu conceito A. Professor, o conceito A, ele é essencial para mim? Não é essencial, mas é o melhor cenário para você, com toda a certeza do mundo. E eu tenho, assim, a certeza absoluta também que o pouco tempo de preparação que vocês têm para uma prova é mais do que o necessário para vocês atingirem o conceito A, se vocês entenderem cada dica que eu disser aqui. Antes de a gente começar esse nosso encontro e a falar sobre o tema da aula de hoje, quero saber aqui, quem está com o coração aberto? Quem está preparado para entender absolutamente a parte de humanas aqui? Põe para mim no chat, né? Eu. Coração em... Isso, coração em mente, coração em mente. Gente, então já que você está muito preparado, você tá aqui com gás, uma sexta-feira, então vamos entregar tudo que nós temos hoje para você ter esse conforto no seu coraçãozinho, na sua mente também. Galera, como todo o nosso encontro de humanas, vamos começar fazendo aquelas questõezinhas de marcar aqui dar soco no estômago. Quem está aqui preparado? Vocês entenderam qual é essa dinâmica? Você lembra de toda a dinâmica que a gente faz, toda a prova de humanas? A gente sempre escolhe, a gente faz aquelas questões sem ler a questão, só marcando aquela alternativa que, dói o estômago e ela é o gabarito. Prontos para começar? Sem analisar, hein, gente? Sem analisar. Daqui a pouco eu vou falar a sacada, a grande sacada que eu tive da prova de humanas. Vocês estão prontos? Podemos começar? Primeira questão aí, pessoal. Vamos lá. Eu só quero saber qual é a alternativa que mais machuca, que mais critica, aquela que, meu Deus do céu, tá machucando muito aqui. Qual é? Qual é? Letra, vamos lá. Letra A. Igualdade de direitos sociais? Fofo. Quem concorda comigo que não é fofo? Fofo, porra. Quem que não quer? Todo mundo quer igualdade de direitos sociais. Essa é fofa. Não vou marcar fofa. Vocês não podem marcar fofa. Beleza? Vou pular a B por enquanto, tá? C. Valorização. Já começou errado. Da miscigenação cultural. Porra, utópico, não é verdade, gente? Isso. Lindo também. D. Reconhecimento do pluralismo étnico. Lindo. Nossa, quem que chorou com essa aqui? Gente, vocês podem marcar opções assim? Então, qual a opção que você vai marcar aqui? Letra B. Ai, dona UERJ. Dona UERJ sempre facilitando a vida de vocês. Foi, gente. Mas, professor, quando que eu vou marcar? Pessoal, alguém sabe me dizer como que eu vou selecionar? Porque, professor, você já selecionou as questões. Você já selecionou as questões, que a gente vai só marcar a alternativa. Mas como que eu seleciono essa questão? Como eu, na hora da prova, eu vou selecionar essa questão? Alguém sabe me responder? Já disse essa sacada algumas vezes aqui, hein? Quem é que vai conseguir me responder essa? Qual a questão que você vai ter que fazer isso? Fala assim, gente. Vocês sabem fazer isso, sim ou não? Só põe sim ou não no chat para mim. Eu vou falar mais uma vez como é que faz isso. E eu quero que vocês anotem.
Toda vez que a questão for o quê? Fala para mim. Toda vez que a questão abordar o quê? Que você vai direto na alternativa e procurar esse tipo de característica de alternativa. Quando for, anotem. Não como for muito grande e nem simplesmente só a crítica. Então, preciso que você anote essa informação agora. Quando a questão ela abordar, é o tipo de abordagem, o tipo de temática, perfeito? Você só vai fazer isso quando a questão ela tiver uma determinada temática. E a temática ela é racial. De novo, quando a temática for racial, quando for uma temática em relação a meio ambiente, beleza? E bora fechar essas duas por enquanto. Também entra na questão feminista, perfeito? Mas nem sempre ela vai ser 100% direcionada a isso, conforme questão racional e meio ambiente. Vocês vão esquecer isso? Ah, mas professor, isso não é muito específico. Como é que eu vou me focar nisso? Só em uma prova, só porque caiu uma questão em uma prova de questão racial. Galera, porra, vocês estão de sacanagem comigo, né? Vocês estão me zoando, vocês estão me zoando. Vocês realmente já viram alguma prova da UERJ na vida de vocês? Se vocês já viram, vocês não vão falar uma coisa dessa. Por quê? Não sei se vocês já repararam isso. Todo ano tem uma questão racial. Coloca eu no chat aqui. Quem já percebeu isso? Todo ano tem uma questão racial. Então vai ter uma questão dessa na sua prova. E o que você vai marcar? A mais crítica. Tá vendo como você já tem a prova na sua mão? Cara, eu insisto para vocês, eu falo para vocês que quem pega essas dicas que eu falo, tudo que eu falo, assim, faz, porra, são 14 anos fazendo prova todo ano, gente, pelo amor de Deus. É só fazer. É só fazer o que eu tô falando para vocês. É quase que uma súplica. Pelo amor de Deus, eu quero que você tenha um conceito A. Você só não tem conceito A se você não quiser. Quem que quer conceito A? Você realmente quer o conceito A? Você me escuta, pô. Me escuta de verdade. Você não precisa, gente, saber o conteúdo. Exame de qualificação, você não tem que saber matéria pra caramba. Quem é que conseguiu perceber isso nesses encontros de sexta-feira? Em todas as áreas. Quem é que percebeu isso? Que você não precisa, pô, saber muito conteúdo, cara. Você não precisa. Você não precisa. Se você estudar um mês, só um mês, cara, por exame de qualificação, você tem seu conceito A. De verdade. Você tem conceito A, tranquilo. O mantra salva muito. E é por isso que no dia 24 eu vou trazer todos os mantras para vocês. Isso que vai ser o grande evento que eu vou trazer para vocês. Todos, porque eu quero que cada um que estiver presente nessa aula alcance o conceituar. Eu quero um recorde de conceituar. Eu quero chuva de conceituar. Eu vou me entregar completamente para que todos alcancem o conceituar. É um comprometimento. Vocês estão preparados para isso? Então, gente, entendam. Todo ano cai questão racial. Vai cair. Vai cair. Beleza? E o que você vai fazer? Vai marcar a alternativa mais crítica. Vamos para a próxima. Ó, gente, analisando a questão 50. Qual é aquela que tá dando o maior soco no estômago? Fala para mim. Olha como que a UERJ é muito fácil. É muito simples. Qual que tá dando soco no estômago? Qual que é aquela mais crítica? Ó, vamos lá. Falaram D aqui. Tributar consumidores nas comunidades ricas? Isso é crítico? Isso é um soco no estômago? Se fosse tributar consumidores em comunidades pobres, doeria, não doeria? Você concorda comigo que ia doer se fosse pobre? Tributar consumidor em comunidade rica,
eu sei. Você tá traumatizado com a quantidade de taxinhas, né? Eu sei. Eu sei que vocês não aguentam mais pagar imposto na Shopee, na Shine, acabou com vocês, né? Isso na tributação. Mas calma, calma. Tributar consumidor de comunidade rica não é um soco no estômago. Se fosse pobre, seria um socaço no estômago. Aí você ficaria até em dúvida. Pô, tributar rico é coisa ruim? Depende, pô, depende. Depende. Se você for rico, você não vai gostar disso. Ah, não quero mais imposto, não. Aí beleza. Entendeu? Mas tributar pobre que é sinistro, né, cara? Vamos lá. C. Conscientizar estrangeiros nas áreas poluídas. Você não sabe o que está falando no texto. Mas conscientização de estrangeiro nas áreas poluídas é uma coisa ruim ou uma coisa boa? Uma coisa boa, né? Falou de conscientização, é uma coisa boa, gente. Então não vai ser essa alternativa. B. Edificar residências nas regiões de ingresso. Você não sabe nem que região de ingresso é essa, mas sabe que construção de residência é uma coisa ruim ou coisa boa? É coisa boa. Agora, construir muros nas linhas de fronteira. O que é muro, gente, em linha de fronteira? O que é muro? O que é a ideia de muro, gente? Sem ler. Toda vez que você ver muro, muro serve para quê? Fala para mim. Separar, impedir. Melhor do que isso, segregar. Palavra-chave, não é? Segregação, impedir fluxos. Beleza? Então, gente, então construir muros nas linhas de fronteira tá falando o quê? Estou protegendo, eu não quero que ninguém entre aqui, ninguém passe aqui. Isso é bom ou isso é ruim? Depende, né? Mas nesse caso aqui, analisando as alternativas, é o pior cenário. Se esse é o pior cenário, esse é o gabarito. Joinha, quem entendeu, vai. Galera do joinha. Joinha, quem entendeu isso aqui. Vou abaixar a mãozinha que estava aqui, tá? Pronto. Gente, easy, né? Vamos para a próxima. E 50, letra A, é o gabarito. Vamos para a próxima, vamos para a próxima, vamos para a próxima. 54. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Tem que doer, Iago. Tem que doer, tem que machucar. Perfeito? Essa 54 que ela vai depender muito do contexto. Deve depender um pouco do contexto, tá bom, gente? Mas eu quero que você me diga, apesar dos apesares aqui, a gente não sabe o que está sendo dito no texto, tá? Qual é um cenário que a gente, já conhecendo um pouquinho a UERJ, entendendo um pouco o que ela quer, o que ela constrói a sua narrativa durante a prova, qual que você marcaria? Assim, se você tivesse que marcar alguma coisa, o que a UERJ está mais preocupada, assim, de verdade zona, de verdade zona? B ou D? A maioria ficou entre B e D, né? B e D. Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que analisar aqui o que é o tema. Beleza, a gente já selecionou. A B e D. Hierarquização social, a gente tirou. Isso ocorre, mas não significa que seja uma coisa dentro do contexto, é uma coisa ruim, tá bom? E especulação financeira, também, às vezes, dentro do contexto, pode ser não ruim. Maravilha. Agora, analisando aqui a 54. O que está falando aqui no texto? Está falando sobre meio ambiente. Só que essa questão de meio ambiente, cadê? Aqui. Excepcionalmente da chuva, um litoral.
Deixa eu pegar a palavra-chave no texto aqui para vocês. Ó, ocupações informais. Ocupações informais. E restará aguardar a próxima tragédia. Tá falando de chuva, ocupação informal. Gente, quem é que faz ocupação informal? Fala para mim, quem faz ocupação informal? Estou pegando palavrinhas-chave, tá, gente? Perfeito, Aline. A população mais pobre, certo? Ela não vai legalizar uma casa que acabou de levantar. É muito dinheiro envolvido. E mesmo assim, aquele terreno, será que aquele terreno realmente ela tem a escritura daquele terreno? Provavelmente não. Então, quando a gente fala de tragédia por meio da chuva, se é tragédia com chuva, quem é que se ferra? Os pobres. Então, é uma questão de destruição ambiental ou uma segregação socioespacial? Lembra que socioespacial é o que, gente? É uma ideia de que um espaço pertence a um determinado público e esse espaço não pertence, e esse outro espaço pertence a outro público. Então, gente, quem sofre com tragédias não é a galera rica, porra. A galera rica está dentro de um apartamento super luxuoso, sei lá, em uma região praiana. Olha lá, sei lá, Ipanema, ali na, na pista. Então, cara, é mais uma questão de quê? Segregação. E não uma destruição ambiental. E se você marca destruição ambiental aqui, falando que porque a galera que não tem condições está construindo aquele ambiente, você fala, esse pessoal aqui tá destruindo o ambiente. Caraca, a galera tá querendo sobreviver, porra. Você tem que ser uma pessoa ruim se colocar destruição ambiental aqui. Infelizmente, gente, infelizmente. As pessoas precisam construir, as pessoas precisam de um lugar de moradia, já que o Estado ele tem essa deficiência. Então, é uma questão de segregação socioespacial. Não, que isso, Iago. Mas você foi certo, Iago. Vocês têm que analisar as opções. É claro, não teve como ler. Nem sempre vai ter como ler. Mas eu quero que vocês entendam que as questões, elas precisam ter uma leitura crítica. Uma leitura que você... Quando a gente entende a prova... Gente, eu não li isso aqui antes com vocês. Eu não li. Juro. Eu não li isso aqui. Mas por que eu fui nessas palavrinhas aqui, tá vendo? Eu marquei chuva, marquei ocupação informal, não li o texto, eu só fui procurando algumas palavras que eu sei que a UERJ ela vai trazer como ferramentas interpretativas para vocês. Entendendo que é uma questão, uma prova, que é uma prova que ela é o que? Crítica. Aline, é ruim? Sim. Porque você não é eu. Tá bom? Eu posso fazer isso, vocês não podem fazer isso. Eu sei que tem gente que, não vale a pena ver logo o comando, depois você lê o texto. Não, gente. Sabe por que não? Não é um fora, pelo amor de Deus, tá? Ó, eu sou a pessoa mais medrosa de ser cancelado nessa internet. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, é que você não pode arriscar. Eu posso arriscar, você não pode arriscar. Entende? Você não pode arriscar. Então, e outra coisa interessante é, cara, a prova você tem tempo. Você tem tempo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Isso não é Enem. Quebra essa configuração que está na sua cabeça de vestibular, que todo vestibular é tipo Enem. E, cara, analisa a UERJ, que a UERJ não é isso. A proposta é totalmente diferente. E no momento que você não enxerga essa proposta, isso vai te trazer mais transtornos durante a sua jornada até a sua aprovação. Então, o que você deve fazer? Leia com atenção, porque você tem tempo. A leitura, uma boa leitura, e entendendo tudo que eu estou falando em relação à estrutura da prova, que ela quer de você, você marca com tanta facilidade,
Você marca com tanto, sabe? Com tanta confiança aquela alternativa, você vai marcar essa letra D que entendendo, sabendo por que que não vai ser a letra A, B e a C. Ao ponto de alguém vier contra você e falar que marcou outra coisa, você já tem a resposta na ponta da língua. Não é por conta disso, disso, disso. Você tem tempo. Entendeu de coração? Entenderam, gente? Todo mundo aqui, não só a Aline, todo mundo aqui entendeu isso? Tá bem? Isso é fundamental para vocês na hora da prova. Perfeito, Gilane. Exatamente isso. Quando eu falo para vocês, gente, o ERG, Exame de Qualificação, uma frase que eu repito tantas vezes que isso é até automático. Às vezes eu estou dormindo e estou falando isso. A UERJ, ela aborda os temas básicos, gerais de todas as disciplinas. E não é uma mentira. Mas, professor, cobrou um tema que isso aqui eu não sei. Mas você só não acertou a questão porque você não entendeu o cerne da prova, cara. O cerne, você tem que entender o cerne. Quando eu falo para vocês, turma, sabe qual é o grande segredo do exame de qualificação? Eu vou falar para vocês aqui o maior segredo do exame de qualificação. Por exemplo, eu vendo cursos, eu sou um professor, um produtor de cursos. Eu tenho um curso exclusivo para exame de qualificação, que são os mantras, o A em 20. Mas eu vou falar para vocês o verdadeiro segredo. É fazer prova anterior. Porque eu só cheguei aos mantras porque eu fiz esses anos todos de prova. Eu debati muito, eu falei muito sobre esse assunto. Gente, não tem. Eu não vou ser falso e falando assim, você só vai chegar ao resultado se você tiver o mantra. Todos os mantras. Inclusive, gente, na semana passada surgiu um novo mantra. Quem lembra do novo mantra que surgiu aí? Alguém lembra desse novo mantra? Alguém lembra o nome dele? É o mantra da ancoragem. Ancore-se naquilo que você sabe. Boa, Thaís. Perfeito. Então, gente, essas coisas elas vão surgindo com vocês. E eu tenho certeza que vai chegar um momento que a gente vai conseguir interpretar toda a prova, inclusive dizer qual vai ser as questões que vão ser cobradas. Leva para a vida, Aline. Então, gente, não é segredo. Eu não vou aqui ser hipócrita ao ponto de falar assim, gente, ó, não, segredo só para quem comprar o curso. Deus me livre. Você adquire o curso se você estiver confortável para poder catalisar o processo, para acelerar o processo. Ah, não tem tempo toda sexta-feira tá aqui, mas eu vou passar para vocês toda sexta-feira. Tá bem? Então, gente, aqui você precisa entender o cerne da prova. Entender o cerne. Vamos continuar que eu quero trazer a sacada que eu tive hoje. Tá bem? Eu vou trazer essa sacada para vocês. Que, porra, analisando aqui, foi. Cara, juro, eu me arrepiei. Eu me arrepiei. Ó, isso que você é 100% verdadeiro. Às vezes acerta questões conhecendo a pergunta. Perfeito. É exatamente isso. Exatamente isso. Você conhecendo a pergunta, conhecendo a questão, conhecendo a banca, você vai fazer a prova. Eu tenho medo, gente, sabe? Eu tenho medo de popularizar as coisas que eu falo aqui e a UERJ descobrir. A UERJ descobrir mudar todo o padrão. Eu tenho medo, juro. Eu tenho esse... Imagina. Aí chega a galera lá, os professores responsáveis por elaborar a prova, e fala assim, ó, tem um cara aí falando, pô, o cara desvendou tudo que a gente faz aqui. Imagina. Sacanagem, né? É por isso que eu vou, quando for começar a produzir conteúdo, daqui a pouco eu vou começar a engajar mais nisso, eu não vou falar diretamente disso, não. Eu vou deixar tudo assim, ó. Tudo assim ao Léo. Só quem tá aqui em aulas secretas, que nem vocês estão aqui, nessas lives secretas, vão ter acesso, né? Imagina. Deus me livre. Gente, 55, ó. Qual é a palavra mais forte aqui? Essa aqui pode te dar um pouquinho de tentação. Eu sei, eu sei. Isso aqui você pode ficar, eu acho que vai ser essa aqui. Mas eu quero que você analise a palavra mais forte. Acabei de falar isso. Ai, acabei de falar, todo mundo caindo.
Todo mundo caindo. Oi, gente, vocês vão ser tentados. É todo mundo. Bebê. A palavra mais forte é barbárie. É barbárie. Essa foi boa. Essa foi boa. A palavra mais forte aqui, gente, é barbárie. Barbaridade, xenofobia é um caso. Entenda, xenofobia é ruim. Ruim. Mas você concorda comigo que xenofobia é uma coisa ruim, restrita a um tipo de situação? Não é verdade? Barbárie é. Aline, barbárie é barbaridade. Lembra de barbaridade. Barbaridade é algo tipo assim, horrível, caótico, muito ruim. Pegou? Então, a palavra mais forte aqui, eu sei que xenofobia tá no conhecimento de vocês como uma coisa ruim. Mas é ruim para um cenário. Perfeito? Um cenário. Agora, a gente vê aqui pioneirismo. Pioneirismo é a pessoa ser pioneira, pô. É ser pioneira. Por exemplo, eu sou pioneiro em mantras. Ninguém fala de mantra, só eu falo de mantra. Eu sou pioneiro em ser o único professor no Brasil que tem 14 anos de experiência fazendo vestibular todo ano. Eu não conheço ninguém. Se você conhece, até me avisa, porque eu juro que eu não sei. Já pesquisei e não soube disso. Eu acho que ninguém teve essa parada, essa vontade maluca que eu tenho de fazer vestibular todo ano. Eu sou pioneiro. Passadismo. Passadismo tá ligado ao passado, a ficar ideias presas ao passado, sabe? Passadismo. Agora, xenofobia, a gente já discutiu, barbárie é o pior de todos. Foi, gente? Louco. Demais. Letra A. Perfeito? Tá vendo, gente? Não precisamos fazer aqui a questão inteira. Foi? Vamos para a próxima? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, gente. Acho que não tem, não. Não tem, não. Agora eu quero falar para vocês uma revelação. A revelação que eu prometi que eu ia falar para vocês. Gente, eu quero que vocês percebam uma coisa. Não sei se vocês vão conseguir, tá? Mas eu vou pedir para vocês. Vou virar aqui meu tablet. Ficou muito ruim para vocês? É só para aumentar aqui um pouco minha tela. Ficou muito ruim para vocês? Acho que não, mas é só para vocês analisarem a estrutura da questão. Não é para ler, tá, gente? Não é para ler. É só analisar a estrutura. Todo mundo entendeu o que eu falei? Perfeito. Segunda coisa que eu quero que vocês entendam. Cara, se esforcem. Se esforcem porque eu vou falar agora. Se esforcem de verdade. Eu quero atenção aqui, ó. Para de me levar para os cantos. Eu sei, né? Eu sempre gosto de brincar. Vocês ficam me levando para banheiro, para quarto, para cozinha. Me deixa num canto. Me deixa num canto agora e preste atenção em mim. Galera, eu vou fazer uma comparação. Essa prova aqui, que a gente está analisando agora, é o segundo exame de qualificação 2024. A gente vai criar um comparativo na frente de humanas. Presta atenção no que eu vou fazer agora, hein? Vou fazer um comparativo estrutural. De novo, vou fazer um comparativo estrutural entre a prova do segundo exame de qualificação 2024 e o primeiro exame de qualificação 2025. Todo mundo entendeu o que eu falei? Joinha para quem entendeu. Preciso muita atenção de vocês aqui. Perfeito. Gente, essa questão 47, ela está falando sobre uma questão cultural. Alguém duvida disso aqui? Todo mundo entendeu, né? Questão cultural. A segunda questão, ela traz um mapa, uma ideia um pouco de cartografia, certo? Todo mundo entendeu? Então, ó, então a primeira questão aqui, cultural. Uma segunda questão aqui com ideia de cartografia. Terceira questão, uma questão racial. Vou parar por aqui. Senão a gente não vai decorar tudo ao mesmo tempo. Então, ó, a primeira questão a gente pegou uma questão cultural. A segunda questão, uma questão de mapas, cartografia e tudo mais. E a terceira questão aqui, da parte humanas, claro, é uma questão que envolve questão racial. Vamos analisar a prova de 2025. Primeiro aqui, 2025.
Vamos dar uma analisada aqui na prova de questão 47, que a gente fez, inclusive, no último de humanas. Gente, essa primeira questão é uma questão de quê? Cultural. A segunda questão é uma questão de quê? Mapa, cartografia. E a terceira questão é uma questão de quê? Fala, quem tá arrepiado aqui? Ai, meu pai. É isso. Pode falar, eu tô até arrepiado, né? Ai, caramba. Doideira, né? Vamos voltar para nossa provinha. Tem pacto com a Lerner? Que isso, que isso. Mago? E que isso? Que mago o quê? É só bastante experiência. Aí eu fiquei perguntando, cara, como que eu não vi isso? Você já parou, você se perguntou agora? Cara, como é que eu não vi isso? Alguém se perguntou isso agora? Cara, quando eu falo para vocês, eu não brinco com vocês. Eu não tô brincando aqui, eu não tô perdendo meu tempo com vocês aqui. Eu tô falando que o tempo todo. Qual é uma das principais coisas? Eu falo que a prova é uma prova que ela é cíclica, que ela é uma crítica, mas o que eu falo o tempo todo para vocês é faz o quê? Qual é a sua principal missão para estudar para exame de qualificação? É fazer o quê o tempo todo? Provas anteriores, provas antigas, refazer provas. Eu preciso mais falar mais alguma coisa para te convencer que você deve estudar sim em cima de provas anteriores? Ah, professor, não é a mesma questão. Porra, tu também não é tapado, porra. Tu não é tapada para ser a mesma questão. Mas vocês estão entendendo que a prova é uma prova tão padronizada, tão cíclica. A proposta dela é tão evidente. Vocês estão enxergando que é evidente a proposta da prova? Põe no chat assim, vocês estão conseguindo ter essa mesma ótica. A minha missão aqui é trazer essa ótica minha para vocês aqui. Ah, é recomendável fazer só o segundo aqui? Não, faz tudo. Até porque, Anne, a gente fez uma análise entre o primeiro exame de qualificação e o segundo exame de qualificação. São provas distintas. Exames de qualificação distintos, nesse caso. Tá bem? Mas pode ser uma coincidência? Pode. Mas eu não sei se é tanto uma coincidência assim, porque o exame de qualificação antes de 2020, preste atenção no que eu vou falar agora, é muito importante o que eu vou falar agora. Muitos podem não ter notado, mas eu notei. Por que eu notei? Porque eu faço porcaria o tempo todo, certo? Eu quero que vocês entendam o que eu vou falar agora, tá? O exame de qualificação mudou. Como assim, professor? Não tá igual? Não tá todo mundo falando que é a mesma coisa? De 2014 a 2020, não tá a mesma coisa? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Não. Não quem já tem a ótica que eu tô passando para vocês aqui. Quem já desenvolveu a sensibilidade interpretativa de prova. Não está. O que que tá? Qual é a principal diferença? Eu posso estar alucinando, tá, gente? Ó, eu posso estar alucinando, tá bem? Quero deixar isso aqui claro para vocês aqui. Eu posso estar alucinando. Mas eu gosto de alucinar pra caramba. Porque muitas vezes acaba acertando nessas alucinações. A prova, ela mudou um pouco a sua característica, mas de uma maneira tão singela, de uma maneira tão branda, que foi quase que imperceptível. E qual é essa questão? Foi nível de conteúdo? Quantidade de conteúdo? Não foi. Não é isso. A UERJ, ela deixou mais evidente ainda. Para quem consegue enxergar a maneira que eu enxergo a prova,
ela está deixando cada vez mais claro a sua padronização e deixando mais claro a sua intenção com o exame de qualificação. Porque até um tempo atrás é o seguinte, qual a intenção do exame de qualificação? Temas básicos de todas as disciplinas. Continua sendo. Só que qual é a diferença hoje? É que ela está cada vez mais interpretativa. Eu não sei se você vai conseguir reparar isso, mas ela está se tornando cada vez mais uma prova interpretativa, mas com conteúdo. Só que quem analisa uma questão como essa, por exemplo, é uma pessoa que estudou sociologia, que estudou sociologia, que estudou movimentos raciais, que estudou. Vocês estudaram isso. Né? Quem está estudando para Enem acaba estudando isso também. Não deixa de ser conteúdo, como ela sempre vai cobrar e sempre cobrou. Só que é um conteúdo que, se você entende o cerne da prova, a característica da prova, você acerta. Mesmo sem ter estudado qualquer coisa sobre o tema. Eu espero que vocês tenham estudado bastante isso aqui, porque é um tema muito importante em quesito de sociedade. Mas eu quero que vocês entendam. Vocês estão conseguindo me entender, gente? Eu estou conseguindo ser claro para vocês aqui. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, porque é uma coisa muito nova para mim. Porque só teve ano passado o exame de qualificação e esse ano, 2024, 2025. A gente não tem ainda uma margem maior para testar e validar o que eu estou falando para vocês. É por isso que eu estou falando que é uma alucinação. Vocês entenderam isso? O que eu chamo de alucinação? Que é uma avaliação que não está sendo tão empírica ainda. Empirismo, lembra que empirismo é testar. Não está sendo tão validado, não está validado isso ainda. Eu não acho que 3 exames de qualificação vá validar isso. Eu precisaria, pelo menos, em 2026, validar isso. Aí eu falo assim, realmente, validou. Mas eu quero que vocês suspeitem como eu estou suspeitando. Suspeitem junto comigo. Acho importante isso para vocês. Não vai ser algo que vai prejudicar vocês, não. Perfeito? Entenderam o que eu falei? Cara, faça, é muito maneiro, né? É por isso que eu gosto de fazer vestibular todo ano, gente. Isso aqui é maneiro pra caraca. E é o grande segredo. Gente, tornem esse evento maneiro, pô. Tornem esse evento maneiro. Vocês trazem o vestibular como uma coisa muito ruim na vida de vocês, mas não é ruim, pô. É só mais uma etapa. Só mais uma etapa. Ah, professor, falar assim é fácil. Eu sei que é fácil. Eu sei que falar isso é muito fácil. Eu sei que você tá com seu burnout aí, com essas crises de ansiedade. Eu sei, eu juro que eu sei. Mas, cara, eu quero que vocês se divirtam com isso, que é um processo maneiro. Pô, entendeu o que eu tô falando? Não é maneiro? Não é legal você, caraca, eu entendi a sacada da UERJ, ai que estratégia gostosa. Eu falo que é uma prova muito gostosa por causa disso, mas não é maneiro. Você não se sente gratificante? Eu acho maneiraço, cara. Eu acho muito maneiro entender isso. Eu queria que vocês também pegassem, né? Não sei se vou conseguir contagiar vocês com essa loucura, mas eu gostaria que vocês se animassem com isso, com esse processo. Abrir a prova da UERJ, no próximo exame de qualificação, e ver, cara, e sorrir. E sorrir falando assim, cara, eu sabia que ia ter isso aqui. Porque eu já tava ligado, já tava preparado para essa prova. Vocês entendem o que eu tô falando? Se animar com os eventos, cara. Você tem que se animar. Sabe por quê? Porque esse evento ele vai acontecer querendo ou não. É melhor você fazer o evento animado do que fazer o evento tenso. É uma mecânica tão simples que às vezes a gente esquece essa parada, né? Não tem jeito, gente. É o princípio da inevitabilidade, segundo Anderson Mendes. O princípio da inevitabilidade é, cara, os eventos são inevitáveis, você querendo ou não. Então, passa por eles da melhor forma. Tá bem? Show? Ele fala isso também, Clóvis? Não sabia que ele falava sobre isso, não. A única parada do Clóvis que eu decorei é: como que um camarada, há 2000 anos atrás, desenvolveu uma fórmula
E você hoje não consegue replicar. Cara, pra mim é sensacional esse vídeo. Porra, tem que ser. Cara, eu juro que eu também tenho essa sacada, cara. Porra, como que um cara 2.000 anos atrás desenvolveu essa merda 2.000 anos atrás e eu hoje não consigo nem aplicar o que o cara já fez? O cara teve que partir do zero. Ai, ai. Mas beleza, gente. Vamos lá. Bora melhorar um pouquinho a segurança de vocês aí. Então, ó, essa questão. Ih, saiu todas as anotações que a gente fez, ó. Não. Ah, não. Não fiz anotação nenhuma. Gente, é uma coisa que eu quero falar para vocês aqui da questão 47. Todo mundo identificou que é uma situação, uma questão que ela é uma questão o quê? Fala para mim no chat aí. É uma questão que envolve cultura, uma questão cultural. Qual é o único gabarito possível? Letra C. Coisa linda. Vocês repararam que esses eventos sexta-feira são. Eu acho que não sei se vocês estão acostumados com isso. Não sei se como vocês estudam, como que é a aula de vocês. Aqui é a única aula que vocês não aprendem conteúdo. Vocês já repararam nisso? Que aqui eu não ensino conteúdo nenhum. Zero conteúdo? Não expliquei para você. Não dei aula aqui de patrimônio cultural. Dei alguma aula de patrimônio cultural? Interessante isso, né? Eu queria muito isso na época, cara. Muito. Se eu tivesse essa sacada desde o início, meu primeiro conceito foi conceito D, gente. Em 2009, conceito D. D de desesperado. Desesperado. Totalmente desesperado. Quase eu fui conceito E na época. Vocês acham que eu sou inteligente? Não sou inteligente, não, gente. Sou experiente. Inteligência não é uma coisa que me perseguiu durante a minha fase de estudos na adolescência, não. Com certeza não. Eu só fiquei revoltado e falei assim, não, é impossível. Aí depois foi conceito C, depois foi conceito B, depois vem a sequência generalizada de conceito A. Até hoje. Então, calma o coraçãozinho de vocês. Se não foi no primeiro aqui, vai chegar a sua hora. Erga a sua cabeça. Quem gosta de chão de pilares aí. Pessoal, essa questão aqui, vamos analisar? Eu sei que é uma questão, essa é uma questão aqui, gente, que é uma questão que ela é uma questão que é um conteúdo. Tem questões, gente, que não tem como você fugir de conteúdo. Não vai chegando na prova que. Aí depois, o professor falou que dá pra fazer tudo sem conteúdo. Calma. Você consegue seu conceituar, preste atenção, você consegue seu conceituar sem conteúdo. Não falei que você vai gabaritar a prova, porra. Não vai querer confundir as coisas e falar que o professor tá falando besteira na internet aqui, não, pelo amor de Deus. Vocês entenderam o que eu falei? O que é conceituar, gente? É acertar 43 questões. Ou seja, você erra 17. E se essas 17 questões dependerem altamente de conteúdo, você erra, pô. É isso. Eu faço. Gente, sabe quanto. Sabe, vocês acham que eu gabarito a prova todo ano? Vocês acham que eu vou me preocupar em estudar esses assuntos? Eu não estudo, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, pergunta, professor, você sabe o que está falando sobre todo esse eixo temático dessa questão aqui? Sei lá, porra. Sei lá. Eu posso, sei lá, com expertise ou escutar alguma coisa e, pô, debater aqui. Eu sou bom em interpretação, porque treinei por muitos anos de interpretação. Mas eu sei o conteúdo? Não sei. E chega na hora da prova, o que eu faço? Eu erro. Por exemplo, no primeiro exame de qualificação 2025, eu tive 47 acertos. Procura lá, Anderson Mendes Correia, Correia. Sempre falo isso toda aula aqui para vocês. Não tive todos os acertos, nem quero ter, pô. O meu objetivo é ter conceito A. É igual ao objetivo de vocês, turma. No momento que vocês entenderem isso, que o que você realmente precisa é do conceito A, você não precisa decorar a prova toda, perdão, acertar a prova inteira. Vocês já trabalharam isso no coração e na mente de vocês? Mas eu não quero que coitado Holândia, não, hein? Ai, professor, o que vier para mim tá bom, eu não quero saber de nada. Não. Eu quero gente com mentalidade forte, sabendo que vai errar.
Isso que é um vestibulando foda. É o vestibulando que ele chega na prova e fala, eu sei o que eu vou errar. Por exemplo, em humanas, eu sei o que eu vou errar em humanas, eu tenho certeza que eu vou errar em humanas. O que eu erro em humanas, geralmente, são questões que envolvem temas como, não sei se é como esse que eu não li a questão ainda, mas temas que são, assim, marcantes. Uma questão que eu sempre lembro de humanas, que eu falo que é um tema marcante, você sabe ou não sabe, é a questão da temperatura do Catar. Vocês lembram dessa questão com gráfico, amarelo, vermelho? Aparece um gráfico de temperatura e pergunta qual era uma temperatura lá no Catar? Vocês lembram disso? Cara, eu olho esse tipo de questão e falo, vou errar. Eu não sei, porra, não sei analisar esse gráfico, não entendi nada. Entendi nada. Eu sei que eu vou errar isso. Eu quero que você trabalhe durante esse momento de preparação para a prova, entender o que você vai errar. Na minha época de vestibulando, eu decidia o que eu ia errar. Por exemplo, em matemática, o que eu decidia sempre que eu errar? Função, eu vou errar. Cair função de segundo grau, Deus me livre, eu vou errar. Se cair probabilidade de análise combinatória, eu vou errar. Na UERJ, eu vou falar para vocês não fazerem isso, porque esses temas na UERJ, principalmente de probabilidade, são temas bem tranquilos. Mas se tá ruim para você, escolha. Não seja, presta atenção no que eu vou falar agora, não seja refém do vestibular. Não seja refém dos cenários ruins que podem te acontecer. Não planeje chegar lá e só fazer a prova. Você não é um vestibulando de baixo valor. Você não tem valor nenhum. Você tem muito valor, porque você já entendeu o que precisa fazer e como fazer. É por isso, gente, que eu vou reforçar qual é a principal coisa que se faz para estudar para o exame de qualificação: provas anteriores. Você precisa definir o que você vai errar, o quanto você vai errar e o que você vai errar. Faz sentido o que eu falei ou falei baboseira aqui? Ah, que bom, gente. Fico preocupado, tá? Fico preocupado mesmo. É interessante saber, gente, porque as minhas aulas são bem subjetivas. Por isso que eu pergunto o tempo todo para vocês, se vocês estão entendendo. É muito subjetivo. É um tipo de aula que ela é diferente porque não é jogada informação aqui. É reflexão. E a UERJ quer isso de vocês, reflexão. Por isso que eu quero que vocês se esforcem sempre a estar presente comigo. Isso vai dar uma consequência muito importante na vida de vocês. Para não ter que repetir isso ano que vem. Mesmo que você precise repetir, mas você vai repetir entendendo exatamente o que vai ser feito desde o início. Entendam isso. Inclusive, a aprovação tem que ter tempo. Você tem que estabelecer o tempo que você vai estar dentro da universidade, o tempo que você vai sair da universidade e o tempo que você vai absorver o cenário que você sempre desejou. Alcançar o cenário que você sempre desejou. Tudo tem que ser tempo, planejamento. Não entregue sua vida ao Léo. Não faz isso com a sua vida. Desculpa, tá? Desculpa. Do nada, sexta-feira à noite, 9 horas da noite, mandar uma dessa. Mas se liga, porra, se liga, tá bom? Eu falo que isso é síndrome de Hollywood. Já ouviram falar nisso? Provavelmente não. Isso aí são coisas que eu falo, são reflexões que eu fico falando o tempo todo. A síndrome de Hollywood, o problema hollywoodiano, que todo filme ele tem a estrutura do herói. Já ouviram falar nisso? A história do herói relutante? A história do herói relutante, não sei se tem alguém de cinema aqui, não sei se alguém quer cinema, coisa do tipo. A história do herói relutante é que vocês só ficam fixos em todo tipo de arte cinematográfica quando começa uma, uma dualidade logo de início, que a pessoa sabe o que faz, se não faz, faz, não faz, faz, não faz, não faz, não faz, aí vem um clímax, aí que é uma parada mais decisória na vida da pessoa, e do nada, no final, faz o quê, gente? Tá tudo certo. No final tá tudo certo, vocês foram doutrinados por anos nessa jornada do herói. E o problema disso, na minha visão, perfeito? Vou reiterar, na minha visão,
Isso é um problema sério. Problema sério principalmente para aquelas pessoas que não entendem que ela precisa, para ter um final feliz, ela precisa agir e não existir. Porque se você ficar na crença que sempre no final vai dar certo, isso vai te levar ao fracasso. Ah, professor, e o positivismo, né? Tem que ser positivo, otimista da positivismo. Tem que ser otimista. Cadê o otimismo? Não é questão de otimismo ou questão de pessimismo. Você pensar que coisas ruins podem acontecer é você falar assim, tá tudo bem acontecer. Tá tudo bem acontecer. Eu tenho que dar meu melhor. Se eu quero chegar no ponto B, eu estando no ponto A, eu tenho que definir minha trajetória. Não só a onda me levando, uma hora vai dar certo. Eu falo isso, gente, com muita raiva, né, às vezes, porque eu sentia isso, eu tinha essa merda na cabeça. E falo assim, pô, quando eu era mais novo, com 18 anos, quando eu tiver 25 anos, vou estar lá formado, tendo um carro, uma moto, uma casa, tudo consolidado. Porra, eu com 25 anos, um merda. Por quê? Eu deixei levar, cara. Eu fiquei na crença que lá na frente eu resolvo, lá na frente eu resolvo. Eu resolvi nada, resolvi foi arranjar merda na minha vida. Até eu chegar um ponto de maturidade que eu percebi, cara, não. Para eu chegar onde eu quero chegar, alcançar a ambição que eu quero ter na minha vida, eu preciso reagir. Não existe final feliz para quem não deseja e luta todos os dias para que o final feliz ocorra. E isso requer o que? Maturidade e planejamento. O plano de vocês agora é ter conceituar. Para quê? Para fazer uma boa prova discursiva. Para quê? Para ser aprovado. Ponto. Será que eu consigo ser aprovado esse ano? Talvez não. Meu curso tem a nota de corte muito alta. O que eu vou fazer? Vou dar o máximo que eu posso no exame de qualificação. Minha meta é ter o conceito A. Na segunda prova, eu estou tendo muita dificuldade em escrever, fazer umas respostas discursivas. Então, o que eu posso fazer? Eu vou estudar o quê? Eu tenho que garantir quanto de nota. Para eu chegar a essa nota, eu tenho que estudar quais conteúdos. E se eu estudar esses conteúdos, qual frente que eu tenho que dar mais atenção? É complexo, galera. É verdadeiramente complexo. Mas você o tempo todo tem que ficar pensando nisso. Não só nas metas que você tem que cumprir, mas como que você vai chegar nelas. E mesmo que você não consiga, quais são os outros planos que você pode executar para que na próxima vez você consiga? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou viajando muito. Porque para vocês, não ser aprovado no vestibular é morte. Não é isso? Vocês são muito nervosos. Vocês acham que vocês vão morrer se não ser aprovado esse ano. Tá maluco. Geralmente quem pensa assim não vai ser aprovado nunca. Pensa nisso. Pensamento de desespero é pensamento de fracassado. Você é o quê? Ai, professor. Eu juro, verdade mesmo. Verdade mesmo. Tem que se desesperar, não. Tem que ser feito. E o que tem que ser feito, tem que ser feito. Ponto. Acabou. Falei muito, hein? Qual o gabarito dessa questão aqui? O mapa apresenta um exemplo de correlação positiva entre as distribuições espaciais de dois processos. O processo socioespacial correlacionado com um problema ambiental cartografado. Vocês estão entendendo o que está rolando aqui? Ó, é um processo socioespacial. Peraí, marquei muito. Um processo socioespacial correlacionado com um problema ambiental. Gente, qual o problema ambiental aí? Ó, desmatamento na Amazônia. Aí vamos lá, gente. O que a gente sabe de desmatamento? Quem gera desmatamento?
Quem gera o desmatamento aí? Melhor daquele. Melhor. Juntos os dois. Juntos os dois. Que tipo de empresa? Vai, Aline, juntos os dois. Agricultura e pecuária vai dar o quê? Agropecuária. E lembra, o agro é pop, o agro é tech. Beleza? E isso gera o quê, gente? Expansão dessas fronteiras, desmatamento. Você precisa saber muito sobre isso? Não precisa saber muito sobre isso. Você tem que saber que, cara, tá na Globo. Você tem que saber que precisa de área para você plantar e para ter construção, para criação de gado. Você precisa de área. Você não pode ter floresta, tem que desmatar. E quanto mais aumenta a demanda de maior cultivo e maior produção, sei lá, não sei como que fala não, tá, gente? Mais cabeça de gado precisa, mais precisa desmatar. Tá vendo, gente? Que é uma parada muito simples. Vocês conseguem entender que isso é uma parada simples? Então, ó, o processo socioespacial. O que é o processo socioespacial? O que está sendo relacionado aqui? Ó, o mapa apresenta um exemplo de correlação positiva entre as distribuições espaciais de dois processos. Positivo, gente, é o que está crescendo, tá? Está crescendo. Então, gente, ó, processo socioespacial, bem capitalismo, capitalista. Processo socioespacial está falando de quê aqui, gente? Produção agrícola, né? E o problema ambiental? Produção agrícola também. Vocês entenderam a parada? E outra coisa, um mapa, gente. O mapa serve para quê? Representar várias coisas. O mapa representa muita coisa. Mas a parte que o que ele mais representa é o espaço, fronteiras. Faz sentido isso? Ah, Aline, não tem jeito, Aline. Infelizmente não tem jeito. Mas você não tem que se sentir culpada por comer a carne aqui no Brasil, não. Porque a principal, nossas principais produções não é para o Brasil, não é para o país. Fronteira agrícola. A carne geralmente que você consome aqui é do gado de pequenos produtores. Ainda mais com dólar em alta. É por isso que a carne fica cara. Porque as pessoas não querem vender para o mercado nacional. Elas querem exportar. O dólar, quanto mais caro o dólar, mais carne vai querer vender lá fora. Não faz sentido isso? Você que é um produtor, você vai querer vender para o real, que está desvalorizado, ou para o dólar? Porra, ninguém quer vender para o mercado nacional, pô. Por isso que aqui fica caro. Porque diminui a quantidade e, claro, tem os pequenos produtores também. O problema não é consumir, o problema é o consumismo exagerado. Ai, fala isso com um churrasco. Ai, Jesus. Iago, eu tenho muita coisa para vencer nessa vida. Juro, eu tenho muita coisa para evoluir nessa vida também. Cara, isso é uma coisa que me pega forte. Forte. Mas eu juro, um dia eu chego, alcanço o Nirvana. Então vamos lá, gente. 51. 51 você já fica meio bolado. Você quer marcar o quê? Fala para mim. Nessa 51. Fala o que você quer marcar. Eu sei que você tá bolado. Eu sei que você ficou bolado com essa questão aqui. Você chegou, vou marcar o quê? Tá geral escaldado agora, desde a última vez que eu falei com vocês. Fala para mim, você marcaria o quê aqui olhando suas opções? Marcaria a letra A, não é? É por isso que eu não circulei pra gente fazer ela de início. Cuidado, cuidado. Beleza? O que a questão tá falando aqui, ó? Todo papalag é possuído pelo medo de perder o seu tempo. Hum, todo mundo aqui é papalag. Faz seus papalag. Começar a chamar você de papalag. Por isso, todos sabem exatamente quantas vezes a Lua e o Sol saíram desde que, pela primeira vez, viram a grande luz. De fato, isso é tão sério que, a certos intervalos de tempo, se fazem festas com flores e comes e bebes. Muitas vezes percebi
que achavam esquisito eu dizer, rindo, quando me perguntavam quantos anos eu tinha. Não sei, mas devia saber. Calava-me e pensava que era melhor não saber. Vamos lá. Então, gente, é interessante vocês, para interpretar melhor o que está acontecendo nesse trecho, dá uma lida na legenda. Tá vendo aqui, ó? Adaptado de Eric. Ó, o Papalag. Comentários de Tuayev, chefe da tribo Tiávia, dos Mares do Sul. Então, quem é que está falando isso aqui? Quem é que falou sobre isso aqui? Que deveria saber, que não sabe a idade? É o chefe da tribo, né? Faz sentido isso? Ou posso ter errado também, mas vamos lá. Ó, o escritor alemão viveu nas ilhas de Samoa no início do século XX e conviveu com o chefe da tribo Tiávia. No fragmento acima, ele descreve a visão desses chefes, perdão, desses chefes sobre os Papalag, palavra que, em língua local, significa aquele que furou o céu. Uma alusão ao homem europeu. No fragmento são identificadas cronologias distintas. Presta atenção, hein? Que podem ser explicadas por uma visão de mundo baseada na seguinte expectativa. Gente, está falando de uma questão expectativa de conhecimento de mundo. Eu ia falar científico, mas não é científico, de mundo. Todo mundo entendeu isso? Tá vendo que não faz sentido você marcar racismo aqui? O racismo é como uma cultura, ela se sobrepõe a outra, não é verdade? Uma cultura é melhor do que a outra, mas aqui tá falando sobre isso? Tá falando sobre perspectivas, não é? Então, é uma perspectiva racista? É uma perspectiva religiosa e hierárquica? Vocês estão entendendo isso, gente? Então, gente, eu quero que vocês entendam que essa questão 51, eu pergunto para vocês, qual, presta atenção que eu vou perguntar agora, hein? Qual tema, essa 51, qual o tema de conteúdo de história, geografia, sociologia, qual o tema de conteúdo essa 51 aqui? Lá em cima a gente viu, uma questão cartográfica, cartografia, mas 51 você consegue definir? Isso aqui tá mais um pouquinho para sociologia, né? Mas você consegue definir isso? Cultura, cultura. Mas, o Iago, o que você tem que saber de cultura? Etnia, perfeito. O que vocês têm que saber sobre cultura e etnia? O básico. Qual é o básico sobre cultura e etnia? Cada um tem a sua, porra. Então, não quer o simples? Vai no básico, gente. Vai no feijão com arroz. Cada um tem a sua. Vocês entenderam o que eu falei? Então, uma questão racista, religiosa, hierárquica? Não, porra. Questão etnocêntrica. Tá vendo que a UERJ, ela tá sendo uma questão, ela é uma prova interpretativa? Você precisa saber o que dessa 51 que de estudo? Fala para mim, de estudos. De estudo de ensino médio. O que você precisa saber dessa 51 aqui? O que você deixaria de estudar que você erraria essa questão aqui? Existe? Claro, quando você pega a base da sociologia, ela te explica muita coisa, é óbvio, né, gente? Com certeza. Mas eu quero que vocês entendam que não é um conteúdo que você tem que, sabe, um conteúdo que vocês são acostumados a estudar, de fazer resumo, fazer várias questões. Vocês estão conseguindo concordar comigo nesse ponto aqui? Pronto, é uma questão que você tem que ler e entender o que está sendo dito. É uma questão que eu chamo de questão descritiva. Ela descreve para você o passo a passo para você acertar a questão. Perfeito? Vamos lá. 52 é uma questão muito boa. Muito boa.
para falar uma coisa que eu gosto sempre de dizer para vocês. O que eu gosto de falar para vocês? Olha só, com base na análise dos anúncios de 58 e 2019, verifica-se mudanças implementadas procuram atingir o seguinte objetivo. Gente, primeiro, quais são as mudanças aqui? Não vou entrar num debate profundo, tá bom? Eu não vou entrar. Vitória, acalma o coração, Vitória. Eu quero que você entenda o que eu vou falar agora, hein, Vitória? O avanço da sociedade e o papel da mulher. Porra, tema de Enem esse aí que você pegou, hein? Tema do Enem. Ali a mulher estava submissa e depois estava de igual para igual. Ou seja, tá falando sobre o papel da mulher. Perfeito, gente? Antes era uma expectativa, depois a outra. Beleza? Eu quero que vocês anotem uma informação. Preparados para anotar o que eu vou falar agora? Vocês vão anotar assim: a UERJ ela é crítica, mas não é iludida. De novo, a UERJ ela é crítica, mas ela não é iludida. Então tem que ter cuidado com o que você vai marcar. Ela é crítica, mas não é iludida. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Ó. Qual é o objetivo? Presta atenção, galera. Qual é o objetivo de um anúncio para o outro anúncio? Aí você vai na vontade de marcar o quê? Erradicar práticas misóginas. Gente, você acha que um pôster, uma propaganda da Budweiser vai erradicar, é eliminar práticas misóginas? O que é prática misógina? É atentado contra a mulher. Você acha que isso aqui vai acabar com todos, vai erradicar? Aí, professor, mas seria maneiro erradicar, não seria? Óbvio que seria. Mas você acha que a UERJ é iludida? Você está subestimando a prova. Vocês entenderam o que eu falei? Então, cuidado. Ela não é iludida. Ó, ela recria os anúncios, mas ela não é iludida. Ela traz essa. Ela recria os anúncios. A Budweiser recriou os anúncios, mas ela entende que isso não vai erradicar as práticas misóginas. Perfeito? Vamos lá? Então, ó, diferenciar perfis de consumidores. E aí? Ela vai diferenciar os perfis de consumidor? O Iago, 1958, 2019. Uma diferença bem grande. Bem grande. E você acha que o papel é trazer clientes? Se for só trazer cliente, não é simples. Isso aqui, gente, por mais que seja uma. Não seja algo para erradicar a prática misógina, entenda. Por mais que isso aqui não vai erradicar, que isso aqui seria uma utopia acontecer, tem um papel. E o papel dele é um papel simples, capitalista, só para vender mais? Ou existe uma diferença entre um cenário e outro cenário, que é uma diferença crítica social? Você entendeu o que eu falei aqui? Outra coisa, gente, que é interessante vocês saberem. A UERJ nunca defende capitalismo 100%. Ela nunca defende Estados Unidos. Para os Estados Unidos só faz merda. É justo. Entenderam isso? Isso ajuda vocês, tá? Acertar a questão. Entendendo isso. Ela quer saber as consequências que geram. Porra, muito. Ela quer saber as consequências que são geradas. Então, mudar essa visão
entre um anúncio e outro, vamos lá. Então, B, já entenderam que não vai ser. Não é só isso, não é isso. A ideia principal de botar mulher lado a lado com homem não é essa. Botar mais gente para vender, mais gente para comprar, não. Igualar comportamentos profissionais. Sabe por que essa questão tá aí? Sabe por que essa alternativa tá aí, gente? Só porque no primeiro pôster ali tem um cara com um martelo na mão. Só por isso. Aí falou, pô, o que eu vou botar aqui? Ah, vou botar comportamento profissional. E mesmo assim, vai igualar, gente? Igualar, erradicar. Vocês estão entendendo? Essas palavras são proibidas. Vai igualar. Você acha que um post da Boliosa vai igualar, gente? Vai igualar o quê, cara? Perfeito? Letra D. Redimensionar. O que é redimensionar? Redimensionar não é você colocar novas dimensões, novas perspectivas, identidade de gênero. Ou seja, eu estou redimensionando, eu estou movimentando, estou recalculando, sei lá o que mais pode utilizar para redimensionar as identidades de gênero. Porque antes, o que a gente tinha? A mulher como uma prestadora de serviço doméstica. No outro post já não é isso. Ou seja, redimensionou a ideia do papel feminino. Faz sentido ser a letra D? De verdade, gente? Eu quero que vocês trabalhem isso na cabeça de vocês. Entender a proposta da prova. Que ela não é uma prova iludida. A banca não é iludida, cara. Não vai na alternativa, que é uma alternativa que ela é muito exagerada, vamos dizer assim. Uma alternativa que bate um martelo muito forte. Não. Redimensionar não é uma alteração gigante. Redimensionar é você fazer alterações menores. É uma coisa mais gradual. Vocês entendem que essa palavra redimensionar é algo mais gradual? Agora, erradicar, igualar, são coisas muito mais, sabe, radicais. Perfeito, turma? Então, letra D. Vamos lá, gente. Trabalhando o senso crítico. 53. Não são confiáveis. Tá bem, Aline? Muito utópicas não são confiáveis. Ótimo. Container. É aquela parada que você... Tem questões, gente, que eu vou ser bem sincero, eu não faço ideia o porquê, mas a gente descarta e acerta. Vamos lá? Bora entender isso aqui? Ó, evolução do custo de transporte de container a partir de 2022. 2022 está aqui, ó. E todo mundo viu que o preço do container tá caro pra caceta. Maravilha? Todo mundo viu isso. Aí fala o seguinte, aí essa elevação desse custo de transporte favorece diretamente a seguinte característica do modelo capitalista atual. Gente, vamos devagarzinho aqui. Container. O que é um container? É aquele bagulho de ferro que põe um monte de produto dentro, põe no navio, é o que tá aqui, ó. Beleza? Isso é um container. Todo mundo entendeu isso? Eu quero que vocês trabalhem essa visão que eu tenho em relação à prova. Eu não sei por que a resposta é resposta, mas eu vou acertar a questão. Tá bem? Então, ó, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que tá caro, porra. Tá caro. Ali em 2022 ficou muito caro o transporte. Pronto. O que tá caro? O transporte, certo, gente? Todo mundo consegue entender que é isso que tá acontecendo? E é só isso que você precisa. Vamos lá. Você acha que vai ter diretamente seguinte característica do modelo capitalista atual? O que? Favorece diretamente, ó. Favorece diretamente. Então, tá caro, estar caro o transporte. O que favorece? Entenderam isso? O que favorece estar caro?
Essa porcaria tá cara. Vamos lá, controle de qualidade. Gente, se o transporte está muito caro, vai aumentar o controle de qualidade do produto? Quê? Tá vendo? A gente parada muito assim, quê? Como assim? Sei lá, não. O que tem a ver o controle de qualidade com isso? A produção padronizada, do nada, lançou um Fordismo aqui. Ah, produção padronizada, tá produzindo uma parada padrão, de maneira padrão. Vai favorecer esse bagulho? Uma produção padronizada? Vocês acham que vai favorecer isso? O troço tá caro? Se tá muito caro, pô, cara, como é que vai ficar mandando um troço padronizado assim? Não dá, não tem a ver. Durabilidade do produto, porra, isso aqui é o mais escroto. Durabilidade. Não, tá muito caro. Não, um produto aqui vai ser um produto que vai ficar muitos anos aí no mercado. Entendeu? Aí faz fragmentação produtiva. Sendo bem sincero, gente. Ó, durabilidade do produto, cara, navalha, porra, nada a ver. Aí você vê aqui, ó, controle de qualidade, porra, nada a ver. A gente fica em produção padronizada. Produção padronizada é produzir a parada de forma padrão. E outro, fragmentação produtiva. Só que tanto a B e a C falam de produção. Os dois falam de produção, né? Só que um é padrão. Aí você vê, isso aqui é padrão? Isso aqui não é padrão. Então descarta B. Professor, me explica. Não, eu não sei explicar para você. Eu não sei te explicar isso. Mas a C é uma fragmentação produtiva. Porra, a fragmentação faz sentido. Fragmentar é separar, não é? Eu pensei nisso. Ah, faz sentido separar uma coisa e não separar outra. Beleza? Então, porra, letra C. Agora me explica. Já expliquei. Já expliquei. Todo mundo entendeu essa parada? Gente, não vou conseguir explicar para você a matéria, juro, juro. Só quero que você entenda qual é a visão. Entendeu? Vamos lá. 54 a gente fez, 55 a gente fez, 56. Mapinha. Cara, essa 56 aqui, eu sempre gosto de perguntar. Gente, alguém aqui estava na semana da aprovação ano passado? Na segunda semana da aprovação ano passado? Alguém aqui estava presente nesse dia? Eu falo para vocês, gente, semana da aprovação, estejam presentes na semana da aprovação, cara. Estejam presentes. Estejam presentes. Porque a gente fala muita coisa. Um dia antes da prova, 2 dias antes da prova, eu falei, gente, se cair cartografia, você marca Mercator e não pensa mais nada. Aí o que acontece no domingo? Caiu cartografia, resposta Mercator. Eu vou continuar falando isso. Caiu cartografia, o que você vai marcar? Mercator. Você sabe, Robson? Não, eu não sei nenhuma dessas. A única que eu decorei na minha vida foi Mercator. Tá bom? Só isso. Coisas que eu acho interessante você saber em cartografia. Mercator e outra, anamorfose. São esses dois temas. Anotaram? Mercator, anamorfose. É o que eu preciso saber. E isso nunca me deixou de tirar conceituar. Tá bom? E geralmente quando cai eu acerto, só sabendo isso. O que é anamorfose, o que é mercado. É muito louco. Ou seja, você, pô, estudando cartografia pra caceta, às vezes você perdeu um dia inteiro estudando cartografia. Aí você viu, toda vez que cair mercado, eu vou marcar. Anamorfose. Anamorfose é quando o mapa ele aumenta ou diminui de acordo com alguma característica. Pô, 5 minutos ou menos. 5 minutinhos. Você economizou, sei lá, 10 horas estudando, sei lá, 5 horas estudando. Vocês entenderam a importância de um bom direcionamento? Todo mundo entendeu o que eu falei? E é isso, cara, para vocês evitarem, porra, sair fazendo um monte de cagada por aí, cara. Vai devagarzinho, vai fazer um feijão com arroz. O que vocês querem saber uma fofoca? Vou contar uma fofoquinha pra vocês. Pô, 9h30 da noite, sexta-feira, é um bom momento pra ouvir uma fofoca. Vocês sabiam que o elaborador da prova de história, ele é cineasta? Cineasta, quem faz cinema? Acho que é, né? Vocês sabiam disso? Sabiam que é por isso que toda prova tem
Algum filme? Todas. Pode conferir, confere aí. Toda prova tem filme. Todas. E quais são os filmes que não caiu no primeiro aqui, que ainda eu vou dizer que pode cair nesse segundo aqui? Barbie, Oppenheimer. Não caiu, pô, no primeiro aqui. Por que que não vai cair no segundo aqui? Entenderam, gente? Isso é interessante para vocês também ficarem ligados. Fiquem ligados. Ai, aí vai falar um monte de coisa aqui. É, Marte 1, filme do Oscar 2023, com, é triste conto sobre o Brasil real. Tá, beleza. Não vi esse filme, não. Galera, ó, o segundo filme, Marte 1 revela o Brasil amargo e duro por meio de uma história dos membros da família Martins e sua situação de pobreza na periferia urbana brasileira. A gente já acabou a questão aqui, né? Ó, falou da família Martins, situação de pobreza e uma periferia urbana brasileira. Ai, gente, o que que o ERJ gosta, hein? Fala pra mim. Quais são as temáticas que a UERJ sempre gosta, as temáticas sociais? Lembra? Tá em situação de pobreza. Quando a pessoa é pobre, é uma situação de desigualdade, é uma situação de segregação, é uma... Ih, esqueci a palavra que eu estava usando. É uma questão racial, vulnerabilidade, boa Aline. Mas é um termo que eu nunca vi. Mas o conceito, sim. Tá, eu tô usando só as palavrinhas-chave, mas é um ótimo conceito. Vulnerabilidade. Questão de segregação, como eu falei. Uma questão racial, uma questão socioespacial. Tudo isso são coisas que a UERJ traz. E quando ele fala da situação da família Martins, é uma família negra, preta, que vive aonde? Na periferia urbana. E é uma família pobre. A gente precisa ler muito, gente. Precisa ler muito para acertar essa questão. E aí? Só a Aline? Ó, bora ver o comando. As circunstâncias de vida dessa família indicam a permanência. Cara, essa aqui é uma outra parada, outra palavrinha que a UERJ ama. Permanência. Porra, permanência é uma palavra muito forte, gente. É uma palavra muito forte. Eu quero que vocês entendam isso. Anota isso. Permanência em prova de humanas é uma palavra forte. Por que que permanência é forte? Porque é um problema social que não muda. E certas circunstâncias favorecem que essa circunstância não mude. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Cara, permanência é uma palavra muito forte. Permanência é a palavra-chave para você acertar. Por exemplo, a galera está entre A e B, A e B, A e B. Mas se você entender permanência de uma questão do que está falando aqui, você vai marcar a questão certa, com facilidade. Em um contexto que se revela na relação entre. Vamos lá. Todo mundo já descartou a C e a D, né? Não vou falar sobre elas, que o gabarito não é nenhuma das duas. Classe e raça na remuneração laboral, precariedade e hereditariedade na ascensão social. E aí? Tá bem dividido aqui.
Olha a palavra. Olha aqui na palavra, permanência. Vamos lá? Ó, vou ler aqui de novo, hein? Vou ler de novo. Tá todo mundo aqui nervoso. Segundo o crítico, o filme Marte 1 revela um Brasil amargo e duro, por meio da história dos membros da família Martins em sua situação de pobreza, em uma periferia urbana brasileira. As circunstâncias de vida dessa família indicam a de um contexto que se revela na relação entre, ó, uma relação entre. Qual é a relação entre uma coisa e outra que vai fazer a permanência dessas pessoas nessa situação? Qual é a relação entre uma coisa e outra que vai ajudar na permanência dessas pessoas nessa situação? Vamos lá? Letra B. Precariedade e hereditariedade na ascensão social. Gente, vocês focaram só na hereditariedade. Hereditariedade aonde? Na ascensão social. Gente, o que significa isso? Ascensão não é ascender socialmente? E hereditariedade significa que uma pessoa ascende, aí vem os filhos e vai ascendendo, 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 ascendendo socialmente? Gente, onde que isso é uma permanência? Olha só a interpretação de vocês. Isso vai permanecer as pessoas em situação de pobreza na periferia, gente? Essa hereditariedade na ascensão social? Seria uma das primeiras que vocês deveriam eliminar. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Cuidado! A permanência é o quê, gente? A permanência está relacionada a um fato, algo dentro da construção social, presta atenção, algo dentro da sociedade que é algo muito difícil de ser mudado. É isso que traz a ideia de permanência de algo, que não consegue fazer com que aquele cenário mude. Quando você vai na letra B e põe hereditariedade na ascensão social, você está falando que muda. Onde está a permanência nisso? Da situação de pobreza. Galera do que pensou que é letra B, vocês entenderam, gente? É uma questão muito interessante, de verdade. Uma interpretação muito boa aqui. Mas todo mundo aqui entendeu, de verdade? Cuidado. A ideia da permanência, essa palavra, que é uma palavra muito forte, ela está ligada a algo que tem grande dificuldade de mudar o cenário. Quando a gente fala sobre classe e raça na remuneração laboral, vamos lá, gente, labor é trabalho, remuneração pelo trabalho. E a gente está cansado de entender que a sua classe social e onde você está dentro do contexto racial na sociedade brasileira influencia muito na sua remuneração laboral. Tem uma prova, gente, não vou lembrar qual é uma prova que, pô, deu uma porrada muito grande, que a gente imagina, mas a gente não entende. Fala sobre a questão da relação entre uma pessoa, um homem branco morando em Brasília e uma mulher negra morando no Piauí, não lembro, no interior. A relação, a discrepância de salários é imensa.
Acho que era 4 vezes maior do que uma mulher negra. E os mesmos dois sendo pobres. Não vou lembrar, gente, qual questão que eu vi sobre. Teve uma questão que trouxe os dados, trouxe isso muito claro. Surreal. Vocês concordam comigo que a classe e a raça influenciam na remuneração laboral e isso influencia principalmente na situação de pobreza dentro da periferia? Faz sentido? Vocês ficaram meio quietinhos? Perfeito. Maravilha. E o bom que esses debates que a gente cria aqui, gente, é um debate que vai te ajudar muito no segundo aqui, tá? Muito. Porra, muito. Muito. Ter essa visão, amadurecer a perspectiva que você tem de mundo, porra, vai ajudar muito, de verdade. 58, aí tá aqui Lula junto com um monte de galera, gente. Ó, o que tá aparecendo aqui nessa foto? Aqui, ó, o Boca 09, é igualzinho. O Boca apareceu aqui com o Lula, com um chefe de tribo, né? Aqui, um playboy. Pô, o cara foi de boné, cara. Boné, camisa, porra, estampada com blazer. Jesus, mano. Isso aqui tinha que ser preso. Sai daqui preso. Beleza. Aí um cachorro. E um cachorro, gente. Não pode esquecer que tem um cachorro. Porra, tem tudo aqui nessa foto, né, gente? Tem todo mundo aqui nessa foto. Porra, qual a opção? Inclusão pluralista. Pronto. De sujeitos sociais, tá? A galera que errou essa questão aqui porque não leu sujeito, leu direito. Ah, pessoal, mas tem a ver o direito social com isso? Gente, direito? De onde você tirou direito? Ah, é sujeito, eu errei porque eu li direito. Acontece, tá? Acontece. Aqui, ó, pluralista, porque são vários, em relação a plural, plural são várias coisas, várias, sei lá qual a definição de plural, mas são vários, tá? Sujeitos sociais, claro, inclusão, todo mundo, até o cachorro, beleza? Até o cachorro, pois é, até o cachorro, entendeu? Tá aqui no meio. 59 foi anulada, 60, gente, pra gente finalizar nosso encontro aqui. De graça isso aqui. 60, gente. Mapa, Rússia. Ó, outra coisa que eu vou falar para você, gente, vai cair questão do apartheid. Professor, apartheid na África do Sul, não. No Afeganistão, tá? Depois vai falar que eu não avisei. Ah, professor, eu tô avisando, vai que esse troço não erra. Apartheid na Palestina. Perfeito? A galera, a galera tá sofrendo, tá dando merda, vai cair isso na prova. Tá bem? E aí, qual o gabarito dessa questão aqui que vocês acham? Com base nos resultados expostos, o país que apresenta menor índice de estabilidade geopolítica, ó, menor, gente, como que é questão muito simples. Ler mapa é tudo, pô, é tão fácil. Ó, menor índice de estabilidade, você vê aqui, ó, menor índice. Menor é o que, gente? É o vermelho, tá vendo? Tá dando merda. É o vermelho. Quem tá com o vermelho aqui? Olha onde que tá vermelho. Aqui principalmente. O que tá acontecendo atualmente. Vamos lá. Já sabe ali, né? O que que tá acontecendo, gente? Qual é a merda? Índia não, não, Índia não, hein? Pelo amor de Deus, Índia é isso aqui, gente. Índia, Índia não. Aqui, ó. Ó, essas regiõezinhas aqui, ó. Sempre dá merda nessas regiões. Mas por que que dá merda nessa região, gente?
Por que que dá merda? Porque tem muita instabilidade lá. O que está acontecendo hoje com a Palestina? Letra A, pronto. Disputa territorial com nação vizinha. Isso é a parada que mais gera. É porque aqui não botou da África. Na África também tinha coisa pra caraca. A Índia só é suja mesmo. A estabilidade lá é doença. Cruz credo, gente. Ó, vai que tem um indiano. Desculpa se você é indiano aqui, tá, gente? Desculpa. Desculpa. Não quis te ofender. Pelo amor de Deus, não é doença, não, pô. Nada a ver. É só umas paradinhas lá que tá mal higienizado. Mas não mal higienizado. Só é isso, tá? É cultural, pô. É etnocêntrico. A gente acabou de falar sobre isso aqui, né? É isso. Galera, eu quero perguntar uma coisa muito importante para vocês. Quem aqui tá mais confiante com a prova de humanos? Eu quero criar um contraste com o início desse nosso encontro. Comparando você no início do encontro com você agora, eu fiz a mesma pergunta: como que vocês estão? Muita gente falou que tava com medo. A maioria falou que tava com medo. Quem agora tá se sentindo confiante? Leve, coisa linda. Tô mais confiante, mais tranquila. Não, não aceita errar mesmo, não. Faz várias provas anteriores para evitar errar. Entendendo sempre o que está dentro da questão, não o que está sendo exposto, tá? É isso que vocês têm que se preocupar, com as entrelinhas, tá bom? Gente, dito isso, ó, um beijo no seu coraçãozinho, uma excelente noite e parabéns por estar aqui sexta-feira, no horário desse, quase 10 horas da noite, conseguindo dando o melhor de vocês a cada minuto, a cada segundo. Parabéns. Então o cenário de vocês vai ser extremamente muito diferente do que poderia ter sido. Parabéns por isso, gente. Parabéns por todo o esforço e empenho, tá bom? Um beijinho. Tchau, tchau.